bem-vinda ao Infusões. Que bom ter você aqui. Eu sou o Levi Lourenço, sou um apaixonado incondicional por desenvolvimento pessoal e por café. Meu trabalho é ajudar pessoas como você a se conhecerem melhor, a desenvolverem a inteligência emocional para viverem uma vida mais feliz, com mais autoconsciência. No dicionário, infusão significa mergulhar uma substância em água para extrair dessa substância algum princípio ativo. Aqui, infusão significa a gente mergulhar em informações para extrair de nós o autoconhecimento. O Infusões é uma pausa para quem quer investir em si mesmo. É uma dose quentinha de autoconhecimento. Então, pega essa xícara que eu estou te esperando aqui com o meu café. Freud dizia que a nossa saúde mental está relacionada à nossa capacidade de amar e de trabalhar. E que amar e trabalhar são capacidades correlacionadas que indicam que nós alcançamos plena maturidade. Olha, se for isso mesmo, então a gente pode considerar a maturidade uma etapa da vida que está entrando em extinção. Essa semana eu postei nos stories uma reflexão sobre a relação entre divórcio e inteligência emocional. E o assunto foi mais ou menos o seguinte: os brasileiros estão casando menos e se divorciando mais. E o que explica isso? Um dos fatores é que, antigamente, a pressão social mantinha as pessoas casadas. Casou, está casado. Ninguém precisava desenvolver inteligência emocional para lidar melhor com o outro, porque as pessoas se obrigavam a continuar casadas, independentemente da qualidade ali do relacionamento. Só que, conforme o tempo foi passando, felizmente, menos a pressão social foi fazendo sentido ou diferença, o que significa que hoje as pessoas ficam juntas se quiserem ou se conseguirem. Ou seja, menos pressão social é igual a mais divórcios. Então, se não tem mais pressão social, a balança pende para o outro lado. E aí o que muda é, para as pessoas conseguirem construir relacionamentos saudáveis e permanecerem juntas, o ingrediente indispensável agora é algo que nunca foi necessário, que é inteligência emocional. E entre tantas outras áreas, a área de relacionamentos, pessoal, amoroso, social, profissional, é só uma das áreas que é diretamente afetada, impactada pelo seu nível de inteligência emocional. E a infusão de hoje é sobre essa balança, sobre essa estreita relação entre inteligência emocional e o sucesso nos relacionamentos amorosos. O que depende do quê, como uma coisa impacta na outra e o que a gente pode fazer para construir relacionamentos mais saudáveis, manter as coisas sob controle, mesmo nos momentos difíceis, porque sim, momentos difíceis sempre vão existir. A gente vai tentar entender aqui por que os relacionamentos amorosos podem ser tão desafiadores e ao mesmo tempo transformadores. E vai tentar entender também um pouco melhor o que acontece por trás das brigas, das mágoas e o mais importante, como é possível crescer junto, mesmo em meio às chamadas tempestades emocionais. Mas Levi, isso é possível? Sim, isso é possível. Bora? Eu quero começar com uma verdade básica. Estar num relacionamento próximo é maravilhoso, mas também pode ser muito difícil. E por que isso? Porque quando você está perto de alguém, especialmente num casamento ou em qualquer parceria de longo prazo, vocês acabam conhecendo as melhores e as piores partes um do outro. Isso é bonito, isso é lindo, mas isso pode virar um problema se essas duas pessoas não souberem lidar com as emoções. E como sempre, primeiro eu trago a má notícia. Quem de nós foi educado para saber lidar bem com as próprias emoções e com as emoções do outro? Poucos, muito poucos de nós. Então vamos lá. O que acontece quando a gente não lida bem com as emoções? Em qualquer tipo de relacionamento, aqueles pequenos atritos podem e provavelmente vão se acumular. É uma respostinha atravessada aqui, um esquecimento ali, e de repente vocês têm um muro de ressentimento entre vocês. Isso infelizmente é muito comum porque às vezes a gente usa as vulnerabilidades do outro contra ele mesmo sem perceber.
E Levi, o que eu posso fazer para começar a fazer diferente? A primeira coisa é sempre observar e se perguntar: eu estou usando essa discussão para machucar o outro ou para resolver o problema? Parece pouco, mas só essa reflexão já pode mudar o tom da conversa. Além disso, lembra, é importante você expressar o que está te incomodando sempre, mas sem atacar o outro. E como que a gente faz isso? Trocando aquele famoso "você sempre faz isso" por "eu me sinto ignorado quando tal coisa acontece". Há muito tempo eu aprendi uma fórmula para esses momentos que é fácil de lembrar e que funciona. Sempre que você quiser reclamar de alguma coisa que não saiu como você esperava, usa a fórmula XYZ, que significa o seguinte: quando você fez X, me fez sentir Y, e eu preferia que você, ao invés disso, tivesse feito Z. Ponto. Quando você comunica assim, não tem espaço para provocação, não tem espaço para ameaça, para insulto. Nos relacionamentos, a gente precisa muito colocar em prática as técnicas de feedback que ensinam a gente a ter foco no problema, foco na solução e não na pessoa. Eu preciso aprender a descrever o problema ao invés de falar de um jeito que eu julgo ou que eu avalio a pessoa. Eu preciso aprender a ser específico e não ficar divagando. Eu preciso lembrar que é para melhorar comportamento, então o foco é na necessidade do outro e não nas minhas. O foco é sempre no comportamento em si e não na pessoa. Nossa, Levi, mas é muita coisa. Bom, quando a gente fala de pessoas, sempre vai ser complexo. Fácil nunca é, mas é possível sempre. E essa é a boa notícia. Pensa comigo, de onde vêm as nossas expectativas num relacionamento? Na maioria das vezes, lá da infância. A gente cresceu observando como os nossos pais ou responsáveis lidavam com brigas, lidavam com o amor, lidavam com o perdão. E isso foi formando um manual invisível de como a gente acha que um relacionamento deve funcionar. E aqui que está o desafio. Ninguém tem o mesmo manual. O que é comum para você vai ser, ou provavelmente vai ser, estranho para outra pessoa. E como é que você pode lidar com isso? Conversando. E conversando muito sobre as suas origens emocionais. Compartilhe histórias da sua infância. Fala das histórias, das coisas que você viu, como você se sentiu. Isso não só ajuda você a entender melhor o outro, como também cria um espaço de empatia. Lembre o seguinte, não dá para resolver um problema que você nem sabe que existe. Sempre que eu falo de mim, eu também aprendo, eu também tenho insights. É por isso que escrever o que você pensa funciona. É por isso que fazer terapia funciona. É por isso, inclusive, que acontece várias vezes de numa sessão de terapia você chegar a conclusões sem que o psicólogo ou a psicóloga precise te perguntar nada. Só de falar, só de você se ouvir falando sobre o problema, você entende, você conclui, cai a ficha. Então, num relacionamento, se você e o outro não conversam, como é que vocês vão resolver alguma coisa? Aliás, por falar em problemas, sabe qual é um dos maiores vilões dos relacionamentos? Os pensamentos venenosos. Sabe aquela voz na sua cabeça que fala: ele tá fazendo isso de propósito, é só para me irritar, ou ela nunca se importa comigo. Então, esses pensamentos são muito poderosos e eles disparam um alarme no nosso sistema neural. Pensamentos desse tipo despertam uma sensação de que você está sendo vítima da outra pessoa. E isso dispara uma coisa chamada sequestro emocional, ou seja, as suas emoções tomam conta de você. E aí você começa a se lembrar, a ruminar todas aquelas suas queixas. Lembrar como a pessoa te trata, como você é uma vítima, e aí você esquece tudo de bom que a outra pessoa já fez por você nesse relacionamento. E qual que é o problema disso? É que esse tipo de pensamento coloca a outra pessoa numa posição que ela vai perder sempre. Porque mesmo as coisas que ela fizer com boa intenção vão ser reinterpretadas por conta dessa lente negativa que você fica ali treinando com esses pensamentos venenosos. Então, o que você pode fazer
quando esse tipo de pensamento aparecer? Para, faz uma pausa, respira. Antes de reagir, se pergunta: será que isso é realmente o que está acontecendo ou é só a minha percepção? Conversa com a pessoa sobre como você está se sentindo, sem acusações. Lembra? X, Y, Z. O que ela fez, como você se sentiu e o que você esperava. Foco no problema e não na pessoa. Sabe qual é o maior problema desses pensamentos venenosos? É que eles geram essas crises, esses sequestros emocionais, que a gente chama de inundação. Você é inundado pelas emoções, e quanto mais você entra nisso, mais pensamentos desse tipo você tem, mais crises como essa você tem, mais difícil fica você sair desse ciclo venenoso. Nessa hora você é inundado por essa avalanche de angústias que não tem fim, e começa a ver tudo distorcido, não reagir de forma lúcida, fica difícil organizar os pensamentos e aí as reações são as piores possíveis. O outro começou a falar, o coração acelera, a respiração fica pesada, a única coisa que você consegue pensar é como ganhar a discussão. Essa inundação é um sequestro emocional que emenda um no outro e aí vira uma coisa sem fim. Ah, Levi, mas num relacionamento então não pode ter discussão? Bom, a primeira coisa que você precisa ter sempre em mente é: sim, vai ter discussão. Acontece. Todo mundo perde a mão, todo mundo esquece tudo que sabe quando vê, já foi. O que precisa acontecer é você treinar para acontecer cada vez menos. E como que você treina para evitar que vire briga? Aprendendo a reconhecer os sinais do seu corpo, se conhecendo melhor, autoconhecimento. Se você sentir que está ficando muito exaltado, muito exaltada, pede uma pausa, para um pouco, respira, vai tomar uma água, vai dar uma volta, vai fazer exercício, 5, 10 minutos, uma hora que seja. Voltar para a conversa com a cabeça mais fria pode salvar a sua conversa até o seu dia. Sempre que a gente fala de relacionamentos, eu me lembro do conceito de sexo frágil. Para quem não sabe, esse conceito surgiu de ideias históricas e culturais relacionadas aos papéis do homem e da mulher na sociedade e das diferenças físicas entre os dois. Esse termo era usado para descrever as mulheres como fisicamente, emocionalmente ou intelectualmente mais frágeis em comparação aos homens. E apesar desse termo ainda ser usado hoje em dia de forma irônica, felizmente ele perdeu boa parte da força que ele tinha como justificativa para essa desigualdade que existe entre homem e mulher em todas as áreas. Mas cada vez mais as sociedades reconhecem que força e fragilidade não tem nada a ver com gênero. Força e fragilidade são características do ser humano e elas variam muito de acordo com o indivíduo, de acordo com o contexto. Lembra que eu falei daquela inundação de sentimentos que acontece com a gente? Então, os homens, eles são mais propensos a serem inundados quando eles são criticados do que as mulheres. Nessas horas, os homens têm uma reação fisiológica muito maior do que as mulheres. Os homens levam mais tempo que as mulheres para se recuperar de uma crise emocional. Isso inclusive explica por que a maioria dos homens se fecha e fica quieto. É um mecanismo de defesa justamente contra essa inundação. Os homens tentam evitar esses confrontos emocionais com a mesma força que as mulheres tentam resolver. Então, resumindo, homens têm mais dificuldades de lidar com emoções. Os contrastes no modo como meninos e meninas são criados, culturalmente falando, e a diferença no aprendizado das emoções promovem aptidões bem diferentes nos dois. As mulheres já crescem capazes de captar sinais emocionais, verbais e não verbais, de expressar, de comunicar o que elas sentem. E os homens crescem capazes de minimizar emoções que digam respeito à vulnerabilidade, à culpa, a medo, dor. Mulheres são mais empáticas, mulheres são mais expressivas, são mais emocionais, ou seja, elas são mais preparadas para administrar as emoções.
Então, sinto muito, senhores que criaram esse conceito, mas se tem um sexo frágil nessa história, o sexo frágil é o homem. Como tudo na vida, nada disso é uma regra absoluta, mas acontece com a maioria. Essa tendência que o homem tem de se fechar ou de evitar a conversa pode deixar o outro parceiro ainda mais frustrado, e aí isso vai gerar aquele ciclo de brigas, e o fim disso a gente já conhece com vários nomes diferentes. Dá para mudar isso? Sim. Como? Se você é homem, pratica colocar em palavras o que você está sentindo. Vai parecer estranho no começo, mas ajuda muito. Se você não consegue, treina isso escrevendo. Separa um caderninho, começa a escrever todo dia, uma vez por dia que seja, como você está se sentindo, quais foram os desafios do dia. E se você é mulher, crie um espaço de acolhimento, mas sem cobranças, que isso facilita o processo. Homem ou mulher, se você quiser mudar, vai precisar se esforçar. Se é o outro que precisa mudar alguma coisa e demonstrou que está se esforçando, ajuda. Você já ouviu falar de conflitos saudáveis? Como assim? Quer dizer que tem briga que é boa? Exatamente. As brigas, os desentendimentos, na verdade, são uma chance, uma oportunidade de você levar inteligência emocional para o seu relacionamento. Casais que têm relacionamentos duradouros fazem uma coisa que os outros não fazem. Eles ouvem um ao outro. Os dois dão a opinião, os dois ouvem o outro lado, e isso é justamente o que a maioria quer, ser ouvido. Só isso já resolve metade das possíveis brigas, ouvir o outro. Você não precisa concordar, você não precisa vencer. Aliás, não tem nada para vencer, você precisa ouvir. Ouvir é um grande ato de empatia, é um grande redutor de tensão, e na maioria dos casos o que falta é justamente essa redução de tensão. A diferença entre um casal que tem um relacionamento saudável e um que se separa está justamente na presença ou na ausência de meios de sanar uma discussão, uma briga, uma desavença. Nossa, Levi, eu preciso saber quais são esses meios. Como sempre, não tem nada de mágico. São medidas simples, como se esforçar para manter a discussão nos trilhos, não deixar virar uma brigaiada, mostrar empatia, ou seja, ouvir o outro, mostrar que você entendeu o que ele está dizendo, reduzir a tensão. Isso tudo funciona até como um termômetro que impede que os sentimentos transbordem e esmaguem a capacidade dos dois de se concentrarem numa solução. Então, lembra disso. O segredo da boa briga é focar na solução e não vencer o outro. Respeito, paciência e escuta são ferramentas simples, mas são poderosas. Sentiu que a conversa está fugindo do controle? Pergunta: como a gente pode resolver isso junto? Essa mudança simples de atitude transforma o conflito numa parceria para encontrar a solução. Para finalizar a nossa infusão, discutir faz parte, mas a maneira como você lida com isso é o que faz toda a diferença. Então, que tal começar hoje? Identifica aí uma área no seu relacionamento que precisa de atenção. Pode ser melhorar a comunicação, criar mais momentos de conexão ou simplesmente aprender a fazer as pazes. As pequenas mudanças, quando elas são consistentes, elas criam um impacto enorme. Um dia de cada vez, um passo de cada vez. Recapitulando: 1. Sentiu o cheiro de discussão? Pausa. Espera até você recuperar sua calma antes de você agir, antes de você falar. Inteligência emocional começa com saber controlar os seus impulsos. Quanto mais você treinar só agir na calma, mais sequestros emocionais você vai evitar, menos coisas para reparar depois. 2. Observa mais os seus pensamentos. Não acredita em tudo que você fala para você mesmo. Questiona os seus pensamentos. Contesta as verdades que você cria nessa hora. Tipo, ele não se importa, ela não se importa comigo.
Nessas horas, treina lembrar tudo que o outro já fez por você. 3. Treina ouvir e falar sem ser na defensiva. Mesmo na hora da raiva, dá para treinar ouvir o que está por trás da raiva do outro. Busca onde está a tentativa de resolver o problema naquilo que o outro está falando. Se você estiver na defensiva, você perde todas as chances de mudar ou de resolver qualquer coisa. Então, o treino é ouvir os sentimentos que estão por trás do que está sendo dito. De novo, não é uma competição, não é um ataque, você não precisa se defender. Uma técnica que funciona é ir repetindo o que o outro diz para garantir que você esteja entendendo o que está sendo dito. 4. Treine, tente, erre, acerte, tente de novo. Escolhe momentos mais fáceis, escolhe assuntos mais irrelevantes para treinar. Se você não conseguir acertar num assunto que não pesa, imagina como é que você vai tentar acertar na hora que o assunto é pesado, que te tira do eixo. Para acertar na hora do campeonato, você precisa treinar muito nos amistosos. As diferenças existem, sempre vão existir, e para fazer funcionar, precisa ter empenho, precisa fazer diferente. Relacionamento saudável não significa relacionamento perfeito. Relacionamento saudável exige trabalho, exige muita paciência e, principalmente, disposição para os dois crescerem juntos. Não é uma competição, é uma jornada. E lembra, o amor não tem culpa. Não é o amor que sustenta o relacionamento, é o modo de se relacionar que sustenta o amor. Eu tenho certeza que se você colocar qualquer uma dessas coisas em prática, você vai se surpreender com os resultados. Se alguma coisa mudar aí, me escreve para contar. Um abraço e até a próxima.